Vai começar um programa muito especial do Dia das Crianças. Para começar, a gente vai falar de mídia e criança. Ale, quando você era criança, você gostava de assistir televisão? Sim, eu lembro que tinham vários programas e vários desenhos que eu assistia. Eu lembro que era tudo muito colorido, animado e tinham vários personagens que sempre falavam com você. É verdade, Ale, eu gostava tanto desses programas que eu fui até a TV Cultura conhecer como que é produzido o Quintal da Cultura. Tada! Oi, eu sou a Doroteia. Ela é minha irmã. Esse aqui é o meu irmão, Ludovico, fala seu nome. O meu nome é Ludovico, mas pode fazer assim, ó. Ludovico. E esse aqui é meu amigão. Eu sou o Osório, amigo dos dois. Às vezes eu me sinto irmão deles. A gente fica tão juntos. O Osório é a mente brilhante do quintal. Obrigado. A gente começou com ele bem pequenininho, né? A única ideia que quando a gente estava formatando o programa, a única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com palhaços. E aí a gente tem uma história aqui dentro da TV com bonecos. Então começou olha, um quintal onde moram 2 palhaços e tem um jabuti, e tem uma minhoca. Aí foi formatando o programa e a gente foi tentando se renovar todo ano e tal. Então a gente já está na terceira, 4ª temporada. Depois teve um outro período que assim, a direção também achou que para dar um frescor maior entraram outros personagens. O Osório, que já estava desde a primeira temporada, porque ele também é o manipulador dos bonecos, ficou para fazer a turma do quintal. Então ficou Osório, Doroteia, Ludovico, o Jabuti Quelônio e a Minhoca Minhoquias. E isso a gente segue agora. E essa última temporada, a nova mudança, foi que agora a gente faz um programa temático. Então a gente está tentando sempre renovar e trazer para esse público uma coisa fresca, boa, com qualidade, com conteúdo, com muita diversão, né? Que são os parâmetros que se faz uma TV de boa qualidade. Desde que seja seu. A gente conhece um pouco desde a neurociência, que te mostra como a criança aprende, né? A neurociência mostra como ela percebe o mundo. Então, claro, as cores vivas, e claro que tem um estudo por trás de todo o cenário, do figurino. Se você for ver a composição do figurino deles, claro que tem uma coisa de fazer uma junção com esse quintal, que é o ambiente deles, né? Eu adoro quando as crianças estão assistindo a gente. Eles olham a gente de lá e a gente olha eles daqui. Ludovico, você tá vendo eles ali? Tá vendo um banguelo ali. Olha que lindo ali de óculos. A nossa relação é bem direta com o pessoal de casa. Por quê? A gente fala diretamente para eles que estão sentados lá, né? No sofá, no chão. E a gente olha com os olhos da imaginação. Estamos conseguindo ver vocês direitinho, viu? E tem uma coisa bem legal. Em tempos de internet, recebemos muitas cartas. A gente está muito na internet também, né? Que é uma coisa que no começo a gente não estava. Agora a gente tem uma página, a gente tem um lançamento do vlog semanal de cada um dos personagens. Então a gente está muito internauta. Porém, uma coisa que eu acho que é bem curiosa nessa era digital são as cartas. A gente recebe cerca de 600 cartas por semana de todo o país. Você pode ver que a criança está interessada, que conhece o programa, conhece os personagens, sabe dos gostos deles, contam histórias, relembram episódios. Isso é para mim um feedback e uma pesquisa quantitativa e qualitativa do telespectador absoluta para mim. Alguns quadros são feitos a partir das perguntas que a gente recebe pela internet, né? Que é o Obrigado por Perguntar, por exemplo, é um quadro que a gente responde curiosidades. Dá pra conversar com a gente por carta, dá pra conversar com a gente pela internet e às vezes dá até pra conversar com a gente pessoalmente, porque a gente recebe visitas De vez aqui. em quando, verdade. E às vezes a gente tá ao vivo na internet, a gente fala oi, e o pessoal tá lá respondendo. Nos últimos 5, 6 anos, eu acho que a programação infantil foi sendo engolida, porque talvez o que impere nessa nova ordem é o lucro e tal. E o investimento, talvez, em programas infantis vem caindo, tanto que, assim, as grandes emissoras não têm mais programação infantil. Mas eu acredito que agora essa nova ordem
tira a programação da TV aberta, mas ela vai trazer também fomentar a produção por produtoras independentes. Criança, a gente sabe que gosta de ver criança. A gente, por exemplo, tem pouca participação de criança porque o estúdio é pequeno e tal, mas ainda assim a gente tem os depoimentos que amarra, nessa fase, que amarra o tema do programa, são crianças falando sobre o tema do dia. Bom, pessoal, queremos desejar a todas as crianças Feliz Dia das Crianças! Até... Lá, sabe o que eu tava pensando? Tem um porta-retrato comigo lá em casa, de quando eu era pequeno, em que eu tava lendo o jornal, mas eu não entendia nada do que ele tava falando. É mesmo, quando a gente era criança não dava pra entender, né? Parecia uma sopa de letrinhas. Bem que podia ter um jornal com uma linguagem mais acessível para as crianças. Mas tem, o Joca. É um jornal para crianças e jovens. Eu fui lá conhecer e a equipe me contou tudo de como é produzido. Eu gosto do Joca porque fala informações quentes, de que aconteceram, que são novas e tem muitos detalhes. As matérias que eu mais gosto do Joca são as maluquices e as curiosidades. E também as tecnologias, porque apresenta coisas novas e legais. O Joca é o primeiro jornal para criança no Brasil. Tá? Existem jornais no mundo inteiro e não é que existe há 5 anos ou 6, existe já há 30, 40 anos. Eu sou francesa, na França tem mais de 10 jornais para criança e eles são diários, então a criança lê jornal todo dia. E é isso, eu cresci com isso e é o que eu queria trazer para o Brasil. Muito as crianças ficam expostas a conteúdo que não são para elas, né? Então, mesmo jornal, revistas que não são para elas, então você vai na sala de aula, você vê que eles estão trabalhando com jornais que não são, que eles mal entendem ou que não são para eles, ou eles estão expostos à televisão, mesmo o Jornal Nacional à noite, que realmente não é para eles, né? Então o Joca é isso, é você poder ter uma mídia que a criança possa entender. E possa entender sem medo também, né? Então, se você está falando, se a gente fala muito dos refugiados, do terrorismo, o que é isso? Né? Mas na linguagem que ela pode entender e na linguagem que ela não vai ficar assustada. O assunto que eu mais gosto de ler no Joca é coisas políticas, como a presidência dos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil. A gente tem a jornalista, né, e a nossa diretora-chefe, que é a Stephanie. Elas fazem toda uma pesquisa, elas entram em contato com o colégio também para ver, porque é importante a gente saber o que a criança quer. A gente tenta colocar bem a matéria que a criança procura. E é óbvio que as coisas que estão acontecendo no mundo. Um fator essencial na nossa comunicação com a escola é mostrar que o Joca não é só um jornal e tentar intensificar o fato de que os alunos podem participar da composição do jornal. Então, sempre que fala que o aluno tem uma participação ativa, que os professores têm uma área exclusiva que o jornal propicia, isso gera um interesse muito grande da escola. Eu conheci porque a escola ela fazia muito trabalho com o Joca e também, assim, ela falava pra gente ler mais coisa, para desenvolver a leitura. E aí, com isso, ela indicou o Joca para assinar e receber. Aí eu conheci o Joca. Aí eu comecei a ler e me interessei. O jornal Joca não permaneceu apenas na mídia impressa, migrando também para a mídia audiovisual com a TV Joca. Se comparados a outras nacionalidades. Os homens brasileiros são mais altos que os portugueses, ora pois, só que mais baixos que nossos hermanos argentinos. A ideia da Stephanie, a criadora do Joca, era trazer para a linguagem audiovisual. Chamou a gente, começamos a pensar então um formato que pudesse comunicar através do vídeo as notícias, as informações que eram trazidas já pelo Joca na mesma linguagem, numa linguagem adaptada. Então, quando a gente pensou o Joca, pensamos, vamos fazer num formato semanal, na internet, no YouTube, que hoje é uma plataforma extremamente acessível para crianças, por mais que as pessoas não
talvez não tenha noção disso. Então a gente disponibiliza uma vez na semana e inicialmente pensamos, vamos fazer no formato de telejornal, como já é feito com adultos. Fomos relutantes a esse formato, mas a Stephanie acabou nos convencendo ali que tinha algo a acrescentar, mas claro que não ficamos apenas no formato tradicional. Então escolhemos falar com uma linguagem também adaptada, mas principalmente dinâmica. Eu tinha um pouco de relutância e até um certo medo, um receio de ter dificuldade em me adaptar a falar para a criança, a falar para o jovem. Sobre temas que são extremamente complexos. Eu falei, será que nesse processo a gente vai perder a complexidade, a gente vai perder a substância do que a gente está tendo que comunicar por ter que adotar uma linguagem que envolve humor, que envolve uma adaptação? Só que depois eu descobri que não, na verdade, a simplicidade é uma das maiores formas de sofisticação, porque esse processo te traz uma clareza. Quando você tem que comunicar uma coisa de forma mais simples, na verdade você elabora de uma forma muito mais clara e eficiente. A gente pode achar que está comunicando uma coisa, só que a gente só vai ter certeza se a criança demonstrar aquilo, sugerir, e esse é um processo completamente dialético, assim, você tem que ter o feedback. A gente já passou dessa fase, a gente às vezes acha que, por ter vivido, todo mundo foi criança, a gente acha que sabe fazer isso, mas não, as gerações mudam, a linguagem muda junto com elas, então a criança de hoje não é a mesma criança da década passada, não é a mesma criança que eu fui. Então por isso é muito importante ter também eles participando desse processo. Agora você vai ver uma matéria de inclusão infantil. Dia 12 de outubro é mundialmente reconhecido como o Dia Internacional da Criança. Mas uma coisa muito importante de se lembrar é que esse é o dia de todas as crianças. Então, nesse programa especial, a TV PUC resolveu falar um pouco sobre inclusão. Por isso, viemos aqui no Espaço Mosaico e também aqui na Cia das Artes. O Espaço Mosaico é um espaço de desenvolvimento educacional, né, que atua numa série de frentes, na verdade, pensando no desenvolvimento da pessoa de forma global. Entre essas frentes estão os projetos que a gente tem em grupo, que é um projeto que propicia interação, que propicia espaços de fala, de escuta, grupos que também pensam a questão da autonomia da pessoa com deficiência. E também uma outra frente importante, que eu acho que é a inserção no mercado de trabalho, que a gente vê hoje muito... a gente entende a inserção de fato da pessoa com deficiência. Então, como que a gente pode possibilitar isso, preparando a pessoa e principalmente preparando as empresas para receber essa pessoa, para que ela tenha uma atuação efetiva nas empresas e no trabalho. O Movimentarte, ele nasceu de um estudo sobre dança contemporânea, e o quanto que a dança faz bem para a gente. E aí a gente começou a ter bastante demanda de aulas para pessoas portadoras de deficiência, e o Movimentarte se transformou num instituto. Na verdade, o instituto tem como como objetivo transformar olhares. Então, a gente usa a dança como ferramenta mesmo, né? Só que essa ferramenta não é só para pessoas portadoras de deficiências visíveis e codificadas, né? Serve para qualquer pessoa. A ideia é que a gente valorize a capacidade das pessoas e não as dificuldades. E a gente acaba fazendo a inclusão ao contrário. Então, a gente normalmente começa os grupos com aula de dança com pessoas com deficiência, e a gente começa a convidar pessoas consideradas normais para entrarem no grupo, para ver que todos nós temos a ganhar. A CIA se envolve no trabalho com a gente, eles são sempre participativos, e aí a gente procura que todos os alunos do Movimentarte que fazem aula aqui,
que eles participem dos eventos do nosso parceiro, no caso aqui, que é a Cia das Artes. O foco do Vivendinho é também um espaço de sociabilizar, que eles tenham brincadeiras, é aprender brincando e conhecer os amigos e criar espaços de sociabilização através de brincadeiras, de conversas, enfim. Hoje mesmo a gente está propondo lá o teatro de fantoche, então a ideia é essa, assim, do Vivendinho. A gente tem crianças que têm algumas singularidades, outras não. Então a ideia é que a gente tenha esse grupo múltiplo, com cada um com a sua personalidade, singularidade. É isso que a gente entende assim com o grupo. Só de falar, né? Nós não conhecíamos ainda frequentando o ambiente, né? O local. Eu achei muito interessante porque dá para criança também, eu acho que na casa do João, no caso dele, assim, disciplina, vai dar um pouco de coordenação motora. Ele também conheceu outras crianças como ele, né? Que tem síndrome de Down, porque já que ele estuda numa escola regular e que ele não tem assim como é que eu posso te falar? Consegue perceber nas outras crianças a dificuldade que ele tem, né? Bom dia a todos. Eu entrei na Faculdade de Turismo Anhembi Morumbi em 2014 e estou fazendo uma matéria do meu ritmo para ir com calma, assim. E aí tive uma reunião no dia 16 de setembro com a minha mãe, com a Fabi, com a Leide, sobre estágio, assim, o que fazer. Aí eu resolvi fazer aqui no mosaico, aos pouquinhos. Eu sou auxiliar de aula de dança, o Vivendinho, e fazendo acontecer e tal. A gente entende que é fundamental para a formação de qualquer cidadão, né, ter esse entendimento da inclusão, né, da pessoa independente porque todas as pessoas são diferentes, né? Todo mundo é diferente. Então, que bom, né, que a gente não é igual. E é como que a gente lida com as diferenças. Seja uma diferença de alguma singularidade, alguma opção que a pessoa tenha. E aí a gente está falando da pessoa com deficiência, a gente está falando de uma pessoa que tem uma orientação sexual, a gente está falando de várias situações e como a gente lida e tem um mundo mais tolerante, um mundo que de fato seja inclusivo e que as pessoas se respeitem e que as pessoas se olhem e respeitem uns aos outros. A gente aprende muito, não só eles, a gente não ensina, eles ensinam a gente. Então acho que esse é o principal. Desde que eu entrei no Movimentarte, há 2 anos atrás, eu aprendi muito. Então, acho que esse é o mais importante. A gente aprende, acho que a gente ensina e a gente aprende. É uma via de mão dupla. Feliz criança! Feliz criança! A gente vai procurar lugares para brincar aqui em São Paulo.
São Paulo não é uma cidade muito fácil para a garotada e a gente sabe. Crescer no meio da multidão e da correria característica das grandes cidades pode fazer com que as crianças acabem passando muito tempo dentro de casa. Pensando que o brincar é fundamental para o desenvolvimento das crianças, a TV PUC procurou lugares para brincar na cidade, como por exemplo a Casa do Brincar, um espaço para as crianças soltarem a imaginação e compartilharem experiências com a família. Bom, como o próprio nome sugere, a Casa do Brincar é um espaço para as crianças brincarem. Surge como um espaço tanto de valorização à cultura da infância, quanto de valorização do convívio familiar. Então, aqui é um espaço para as crianças viverem a infância no seu estado bruto, eu costumo dizer, assim. É um lugar para andar descalça, para se sujar, para brincar com terra, eventualmente a gente toma banhos de chuva. Enfim, eu costumo dizer que a Casa do Brincar é um lugar que, no mundo ideal, nem precisaria existir. As coisas que a gente faz aqui deveriam ser comuns na infância de qualquer criança, mas infelizmente hoje já não é mais tão comum assim. A gente vive uma era em que as crianças têm brincadeiras muito digitais, muito fechadas dentro de apartamento e acabam convivendo muito pouco com natureza, com linguagens artísticas e tudo isso. A gente trabalha com a primeira infância, então aqui só tem crianças de 0 a 6 anos. Então a gente tenta fazer as coisas de uma maneira muito orgânica, sem que tenha hora de pintar, hora de desenhar, hora de comer, hora de música, hora disso e hora daquilo. A gente dá a possibilidade para a criança fazer as suas descobertas e criar o seu repertório. E tudo isso porque a gente sabe que é do 0 aos 6 anos que se forma muito da personalidade e da bagagem mesmo que a pessoa vai levar ao longo da vida. Você vem muito aqui? Sim. Você gosta de ficar aqui? Sim. O que você faz aqui geralmente? Brincar. Temos muitas outras opções além dos espaços privados. O SESC oferece gratuitamente em várias unidades o Espaço do Brincar, como esse na Vila Mariana. Os espaços de brincar em São Paulo, no estado de São Paulo, no SESC, eles são voltados para crianças de 0 a 6 anos, acompanhados dos seus pais, adultos responsáveis. E, na verdade, eles surgiram por uma demanda mesmo da sociedade, de um espaço qualificado, né, para o brincar da criança. Eu sou o grande repórter da semana. Você é? Sim. É do The Voice Brasil. Léo, fala pra gente, estamos aqui no Espaço de Brincar. Estamos aqui no Espaço de Brincar. Eu gostei bastante, achei bem interessante, tem muitos brinquedos bem educativos, muito bom para trazer as crianças e tirar um pouco de casa, da televisão, do videogame, interagir com outras crianças mesmo. Eu venho sempre com eles para cá, há muitos anos, desde que eles eram pequenininhos eu uso esse espaço. Eu acho fundamental, porque aqui em São Paulo a gente não tem esses espaços, né? A maioria mora em apartamento, não tem esse espaço para interagir com as outras crianças, lugar seguro. Não é, Arthur? Você gosta de vir aqui, Arthur? As ruas abertas também são uma opção de lazer para a garotada. Seja para andar de bicicleta, patins, levar o cachorro para passear ou simplesmente aproveitar a companhia das pessoas e dos artistas da cidade. A diversão é garantida. Eu acho que São Paulo tem bastante lugar para as crianças brincarem, né? Tem uma dificuldade um pouco maior porque os lugares são longes e a gente tem que ir de carro, né, na maioria das vezes, para poder visitar os parques. A gente costuma ir bastante nos parques aqui.
Eu trago eles aqui pelo menos uma vez por mês, eu acho que é bastante legal para eles poderem conhecer São Paulo, conhecer a arquitetura daqui também e ter um espaço para eles poderem se divertir. É a primeira vez que vocês vêm aqui? Vocês vêm frequentemente? Como é que é? Na Paulista de domingo é a primeira vez que a gente vem. A gente costuma ir para os parques que tem, mas hoje a gente resolveu pegar o metrô e vir aqui para Paulista. Eu acho muito importante porque hoje a gente tem uma geração que se a gente deixar ela vai ficar no iPad, ela vai ficar na televisão, ela vai ficar jogando videogame. Então a gente tem que forçar realmente a vir para esses espaços e a cidade de São Paulo está contribuindo muito. Eu acho que o pessoal está tendo bastante interesse em fazer o pessoal vir para cá e eu acho muito legal. Adoro, porque eles vêm de patinete, de bicicleta. Eles podem andar livre, né? Não tem perigo, não tem carro, não tem, né? Só gente brincando, família, lazer mesmo. Então é um lugar que eles podem ficar bem à vontade. Eu sou do interior e eles aqui não tem isso, né? Eu nasci na rua, brincava na rua, na pracinha do lado de casa. Eles não têm isso. Então acho que esse tipo de ambiente para eles é bem legal, além do próprio asfalto ser super bom para criança pequena andar. Acho que essa convivência, passa o cachorrinho, passa a bicicleta, tem a bandinha tocando, eu acho bem legal para a infância deles. Qual que é seu nome? Maria. Maria? Sim. E aí você vem sempre aqui na Paulista, Maria? Sim, mas não fantasiada. É a minha primeira vez. Ah, é? De Mulher Batman. Obrigado por assistir esse programa e Feliz Dia das Crianças!